Eu ia te perguntar também o seguinte, olha só, o senhor é conhecido, né, por sua constante luta na qualificação e valorização dos policiais. Agora dá para entender perfeitamente, o senhor cresceu, né, seu crescimento, da sua formação toda foi ali junto a agentes da lei, né? E o senhor fala, tem uma reportagem que o senhor fala que o único meio de reduzir vertiginosamente as estatísticas homicidas do Estado está na valorização do policial, né? Quais as ações que o senhor entende que se faz necessária para que essa valorização seja posta em prática? É simples, olha só, não é só por isso não. O que eu reparei nesses anos todos do júri é que 8 a cada 10 policiais que sentavam na minha frente como vítimas ou acusados estavam ali porque foram obrigados a dar uma solução a um fato que eles não controlavam mais e que eles entenderam. Eu não estou falando daquele que executa, né? Do policial que pratica um feminicídio, do cara que está envolvido com milícia, não, isso é outra coisa. Eu estou falando do policial mesmo, na ação policial. Só deu uma porcentagem até, tantos por cento desse. Pois é, 8 a cada 10 que sentaram na minha frente nesse contexto de ação policial, o excesso que levou ele a ser réu ou ser vítima, fatal ou não, ele fez por causa do ethos de guerreiro, porque ele queria dar uma solução que ele não podia mais dar, que não cabia mais dar. E por desconhecimento. Tem um livro até de um policial militar chamado assim, Como Nascem os Monstros. Rodrigo alguma coisa. Eu li esse livro, na minha linha de sucessão esse livro aí para ler. Como Nascem os Monstros. Esse policial cometeu toda sorte de crime e no final ele foi condenado e na cadeia escreveu. E você vê que o cara, quando passa pelos portais da polícia, nem sempre é uma raposa. Às vezes as circunstâncias tornam ele um lobo. E ali você vê muito que ele se perdeu por causa disso. Ele era um militar de marinha exemplar, se não me engano. E você vê que a pessoa se perde por causa disso. É a deturpação, é a evolução da sociopatia, né? É esse. Rodrigo Nogueira. Olha só. Aí você vê, esse livro também é sensacional, porque você conhece o outro lado da história. Você vê que muito dessa deturpação foi a força que criou nele, policial, a necessidade de dar solução. Aquele ditado, né? PM de ditado, né? Tu é polícia, vai lá dar teu jeito, o cara vai lá e dá o jeito dele, mas o jeito dele é complicado. Quando eu te boto com um fuzil na mão e digo, vai dar teu jeito, quando eu te boto com um livro na mão e vai dar teu jeito, tu pega o livro e lê e estuda. Quando eu te dou um 762, um FAL, e digo, vai dar teu jeito, é complicado pra caramba. O que eu tô dizendo pra você? Você vai ter que dar um jeito com qual instrumento que eu te dei, um fuzil. E você está preparado efetivamente para aquilo, você vê que a grande maioria não está. E os caras querem pelo bem. Então eles acabam sendo vítimas ou autores de fatos que eles não podiam. Então as minhas discussões, as minhas andanças sempre foram no BOP, no CORE, nos batalhões, sempre onde fui chamado, que o policial tem que se despir primeiro do ethos de guerreiro. Ele entender que ele não vai solucionar o problema social. Ele não está ali para isso. Mas a sociedade é tão covarde que cobra isso dele. E ele não pode embarcar nisso, porque ele não vai solucionar o problema. E aí o que a gente percebe quando a gente olha os processos do júri, e eu olhei muitos, é que todos eles se enrolaram quando eles deram um passo a mais e a grande maioria achando que estava fazendo bem. Teve o cara lá que se perdeu e deu o confere, teve. Mas teve muita gente que errou querendo acertar. E aí fica difícil. Aí fica muito difícil. Então, isso me motiva muito. Eu sempre bati muito com os comandos da necessidade de se reciclar o policial sempre. De entender que a gente não pode jogar vocês em qualquer circunstância para dar qualquer resposta. Que tem momentos que vocês não devem entrar. Porque vão acabar matando um inocente, vão acabar morrendo, deixando alguém tetraplégico. Eu acho o seguinte, quem pratica um ato ilícito suporta as suas consequências. Se Deus me livre e guarde, a gente não quer, até porque
matar. Não é bom mandar o policial matar. Quando você lê o livro do David Grossman, você vê que psiquiatricamente você está destruindo um homem. Tanto que isso foi tão sintomático nos Estados Unidos que você pode ver que do Afeganistão para cá, do Iraque para cá, a grande maioria dos filmes que tratam fatos verídicos de guerra, um filme clássico, eu conheci em 2008, né? O Sniper americano, eu o conheci na SWAT de Orlando em 2008, ele fez uma palestra lá. Você vê que retrata o quê? Um militar angustiado, um ser humano angustiado. Ninguém pode ser jogado numa guerra porque o ser humano não foi projetado para aquilo. E aí o próprio David Grossman vai mostrando para você que quantos estudos estão sendo desenvolvidos no mundo. Por exemplo, o exército mesmo nas intervenções aqui da Maré, do Alemão, você vê que o cara botava o cara 2 meses, um batalhão, trocava a unidade a cada 2, 3 meses, o cara não vivia muito tempo naquilo. Não é só a contaminação pela corrupção, é a contaminação emocional. Não. O policial no Rio de Janeiro, ele combate tudo que ele não tinha que combater. Porque o trabalho da polícia no Rio de Janeiro não é trabalho de polícia. Ok? Os confrontos que acontecem. Morre menos gente na Ucrânia do que no Brasil. Com aquela chuva de mísseis. Não. Rio de Janeiro. A polícia militar chega a confrontar, às vezes, 15 ou 17 vezes no Rio de Janeiro. Por dia. Está todo. Isso não é normal. A polícia civil e a polícia militar passam de 8, de 9, 7 a cada 10 ocorrências da polícia. Não sei de 7, mas pelo menos, se vamos botar 5 por baixo de cada 10 ocorrências, a polícia vai tirar da rua armamento de guerra, granadas, explosivos, e confrontar confrontos que em qualquer lugar sério do mundo, forças especiais, Militares, tropas né? de elite militares estão sendo empregadas. Então, para que botar esse homem ali? É só para gerar desgaste. Aí vem aquela frase célebre da PM, né? Pô, doutor, quantos policiais? No fundo, eu sou só um RG. E é isso. Eu acho que não se deve ir além. Por isso que sempre a minha briga é, e sempre a minha sugestão é, eu sempre falo para vocês isso, a missão é voltar para casa. Não. E não saiam dos protocolos. Porque aquele passo a mais para pegar aquele fuzil que gera o tiro que você vai dar e não devia dar, ou o tiro que você vai levar e não devia levar. Então, essa sempre foi minha preocupação. Reciclagem constante, um tratamento da psique policial, porque esse cara vive 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, nessa nossa realidade. Não. Não há saúde mental que resista a isso. Não. E você vê nesses filmes, você vê quanto o americano ele trabalha muito interligado com Hollywood, né? Você vê quantos filmes, se você for reparar, desde o Falcão Negro em Perigo para cá, todos esses filmes retratam o quê? O cara angustiado, o cara depois volta, tem crise de depressão, tende a agredir a mulher em casa, se torna violento. Aí tu vê, o cara foi fazer terapia, foi ensinar os outros a dar tiro de precisão, e um cara que tinha uma ambiguidade de amor e ódio com ele, de inveja, vai e mata ele. É o filme, né? O fato é verídico. Qual esse filme? Aquele Sniper americano, aquela história é verídica, e aquilo aconteceu. É. Né? Você vê que os caras que são jogados nesse extremo por muito tempo, eles não ficam nunca mais normais. E você acha que os nossos têm que ficar por quê? Não.